Iniciando aqui mais uma mini aula de terraplanagem, projeto e execução, desejando que vocês, ao nos conhecer, divulguem esses vídeos para pessoas que possam precisar, e eu acredito que são muitas pessoas que gostariam de ouvir isso e mais. Gostaria de estar recebendo os senhores no nosso workshop, todo dia de segunda a sexta, segundo agendamento, e para agendar isso, veja na descrição do vídeo, primeiro link, lá o grupo do WhatsApp. Vocês falam no grupo do WhatsApp para a gente agendar um workshop. A gente agenda o workshop das 16 às 17, todo dia de segunda a sexta, e eu explico melhor. Essa é muito melhor que um curso, senhores. Se você tem um problema de terraplanagem ou de geotecnia, né? Veja, conheça o nosso site, né? O www.dynamis com YBR, tudo junto.com.br. Conheça o nosso projeto, conheça o nosso currículo. Eu estou querendo passar esse conhecimento para você, jovem ou mais velho do que eu, né? Você que é dono do terreno, você que é dono da máquina terraplanagem, ou você é operador de máquina, a gente quer estar passando esse conhecimento, porque esse conhecimento não é meu, é nosso, né? É, bom, não quero entrar na questão da vida espiritual aqui, que são as outras atividades da academia. Mas, então, nessa mini aula, nós queremos falar dos estudos básicos geotécnicos. Então, todo problema de geotecnia, e eu diria todo problema de terraplanagem, projeto e execução, vai começar com, com a topografia. Na verdade, é um programa de investigação. E a topografia é a primeira coisa a ser programada, feita. E tem um monte de nuances que eu aprendi ao longo desses 35 anos que eu quero passar para você, né? Nós temos isso escrito através de termos de referência, e que nós orientamos para contratar sob o termo de referência, e esse termo de referência, os procedimentos de topografia, quer seja de sondagem, né? Quer seja do programa de investigação, como faz o programa, como define, é, enfim, topografia, os pontos de sondagem, a profundidade de cada sondagem, o acompanhamento de cada uma dessas sondagens, a definição do PGG, que hoje eu falo 3D, para então começar os estudos básicos, geotécnicos, né? Que são estudos de cálculo de estabilidade talude, cálculos para ver recalques, cálculos para ver problema de erosão, cálculos para ver vazão em caso de barragens, enfim, tem uma série de coisas. Mas nesse estudo básico, nessa mini aula de hoje, eu quero fazer uma brincadeira, uma simulação assim, desse estudo básico, né? Então esse amarelo, essa linha amarela inclinada, representa aí o terreno, né? E esse terreno então vai ter uma escavação, vai ter um corte, né? E esse corte ele tem que ir para algum lugar. No caso aqui nós vamos simular que ele vai para o mesmo terreno, tá? Então eu vou fazer uma compensação de corte terreno. Quando eu falo compensação é fácil falar, mas tem que ter os perfis geotécnicos, os tipos de solo que eu vou escavar para poder fazer, calcular, fazer, determinar os fatores de conversão, porque 1 metro no corte não dá 1 metro no aterro. Pode dar mais ou dar menos. Geralmente dá menos, mas quanto menos? Isso dá para calcular. E as pessoas sempre achutam aí alguma coisa de 20%. Mas vamos voltar ao estudo básico. Eu tenho um corte para fazer, um aterro para fazer. Então eu vou fazer sondagens. E através das sondagens, eu vou poder, então, conhecer os tipos de solo que eu tenho no subsolo e a partir dos tipos de solo que eu tenho no subsolo, eu vou definir as camadas. Então, tem a camada 1, a camada 2, a camada 3, a camada 4, por exemplo. E é isso que eu preciso fazer em qualquer obra de terraplanagem. Definir seções e para quantas seções, como definir seções, como programar sondagem, como interpretar a sondagem durante a execução da sondagem, o que obter da sondagem à medida que a gente vai fazendo, para definir, configurar então um modelo 3D que vai ter as diversas camadas com as propriedades de engenharia, resistência, deformabilidade, permeabilidade de cada camada, para poder então saber como que eu vou escavar os taludes, né? Essa estabilidade aqui que nós vamos comentar de taludes de corte e como que eu vou ter os taludes de aterro. E às vezes eu preciso ter contenções no corte ou no aterro. Em linhas gerais é isso. Então eu defini as camadas e uma vez definidas as camadas, então eu vou cortar. A hora que eu vou cortar, veja que eu vou cortar o material 1 e o material 2.
Portanto, eu tenho que ter as propriedades do 1 e do 2, quer seja dos taludes remanescentes. O que é o talude remanescente? É aquela região que remanesceu da escavação. Então, essa parte do 1 vai vir para algum aterro aqui. Essa parte do 2 vai vir para o aterro. Vai ser aterrado em algum lugar. Então, vamos só ter no corte. Então, eu preciso ter a propriedade de engenharia, resistência, coesão, atrito, permeabilidade do material 1 e do material 2. Eu preciso saber se tem nível d'água, como que eu vou tratar o nível d'água se tiver, né? Para dimensionar essa inclinação, ou muro de arrimo em solo grampeado, que eu vá fazer aí para poder caber no terreno do objetivo do projeto do nosso cliente. Bom, isso com relação ao aterro. E aí eu vou fazer cálculos de estabilidade para verificar se o que eu o, a inclinação ou projetar o muro de arrimo. E no aterro a mesma coisa, né? Eu vejo que eu vou usar esse solo 1 para fazer esse aterro, vou usar o solo 2, o que eu vou escavar do 2 para fazer esse aterro. Então começa. Qual o volume que eu tenho do 1? Qual que é o volume que eu tenho do 2? Consigo fazer tudo? Qual o volume aqui? É 1 mais 2 resolve? Não, o 2 aqui, o volume V2 aqui, quando vir para cá vai ser menor um pouco, provavelmente. Eu preciso ter o fator de conversão corta-aterro, senão isso não vai caber aqui, ou vai faltar, ou vai sobrar. E eu tenho que calcular o que vai sobrar, o que vai faltar nessa seção. E para isso, então, que é o planejamento geotécnico em terraplanagem, onde que eu tenho os fatores de conversão corta-aterro. Depois, eu tenho que ver a inclinação do talude. Mas antes de pensar na inclinação, qual que é o melhor solo? Se eu tiver os parâmetros de resistência do solo 2 e 1, aquele que é mais resistente eu vou pôr embaixo, por exemplo. Porque o mais resistente embaixo me parece muito melhor para a estabilidade desse aterro. Então eu vou pôr, por exemplo, o material 1 é mais resistente, então ele vai ser aterrado primeiro. Mas se for o material 2, eu vou escavar um primeiro. Depois eu vou pôr o 2. Então o que eu faço com o planejamento geotécnico da planagem? Eu vou escavar um, vou pôr em algum lugar, vou escavar o 2, venho para cá, faço o aterro com 2, vou buscar um e ponho ele para cá. Portanto, eu tenho um custo dobrado, né? Porque eu escavo, transporto, descarrego, depois eu carrego de novo e trago para cá. Isso afeta os custos de terraplanagem. Então, veja, planejamento geotécnico e terraplanagem tem que ter essa visão, né, que nós, como AGO, assessor geotécnico e terraplanagem, estamos passando aqui gratuitamente para vocês e caso a caso, lógico, tem um monte de ajustes para fazer e essa orientação a nível preliminar de uma reunião, num workshop, a gente não vai cobrar nada. É lógico que depois você tem um trabalho que vai requerer muitas horas da gente, como a GO, é lógico que tem que cobrar. Mas a ideia é passar a orientação primeiro. Eu não estou procurando vender um trabalho, estou procurando passar um conhecimento que eu adquiri ao longo dessa vida, graças ao meu bom Pai celestial. Então aqui eu vou fazer o aterro em função desses solos 1 e 2. Aí depois eu vou verificar para dimensionar a estabilidade desse talude 1 e também vou verificar a estabilidade do talude 2, ou no caso solo 1, talude 1, se não der em talude eu vou ter um solo grampeado, e no caso desse outro talude, que é o de aterro, se não der para fazer com a inclinação no espaço que eu tenho, eu vou fazer um aterro reforçado. Basicamente é isso, quer dizer, é muita informação que a gente está passando para vocês. E de novo, eu insisto, vamos para o workshop. No workshop eu pego e rabisco com vocês o que a gente está falando. E vocês, mais do que isso, tragam as perguntas. Eu tenho chamado a atenção das pessoas que trabalham com a gente de fazer pergunta, né? A gente tem 35 anos, e isso sai como água, né? Da nossa mente, né? Graças ao Espírito Santo, diga-se de passagem. É, e se você não pergunta, e eu falo rápido do jeito que eu falo, então você vai absorver muito pouco. Agora, se você tem um problema, se você ouviu, e aí teve uma pergunta, uma dúvida, que bom a dúvida.
A melhor coisa que você pode ter é a dúvida, porque é a dúvida é que vai fazer você se desenvolver. Eu me desenvolvo quando eu tenho dúvida de como eu vou resolver um certo problema que me ocorreu, que são as circunstâncias. E as circunstâncias que Deus nos dá na vida, elas são para nós nos desenvolvermos, não nos acovardarmos. Desenvolver significa procurar quem sabe mais. Se a gente não encontrar alguém que sabe mais nesse plano horizontal, a gente pergunta para o Espírito Santo, e eu não estou fazendo anedota, porque quem tem Espírito Santo sabe que é assim mesmo. Você pergunta e daqui a pouco ele está te falando a resposta. Tá bom? Então, divulguem os nossos vídeos, divulguem o nosso projeto no nosso canal, participe das outras atividades nossa aqui da academia, Dynamis Engenharia Geotécnica. Venha trabalhar conosco, veja os nossos mini treinamentos diários com esse título de Como Trabalhar Conosco e vamos em frente. Até a próxima. Obrigado.